Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Introdução à Segurança do Trabalho, ou mais especificamente a nossa disciplina de aspectos de segurança, com um pouco de foco em eletricidade também, ao final do curso. Vamos falar hoje ainda de uma aula da parte 1 dessa disciplina, desse curso, que trata de sinalização de segurança. Eu sou o professor Rafael Nelson Rodrigues e vou mostrar para vocês alguns aspectos mais importantes no que tange aqui sinalização de segurança. Né? Então, a sinalização de segurança é baseada naquilo que eu vou mostrar para vocês hoje, na NR número 26, na norma regulamentadora número 26, que trata de sinalização de segurança, e também com os complementos da NBR 6493, cores para tubulações, então exclusivo para tubulações, e também da NBR 7195, que são cores de seguranças em outras superfícies e em outras áreas, tá? A sinalização de segurança visa determinar cores para auxiliar a questão de sinalização de ambientes seguros, de ações de segurança ou ambientes de risco, tá? Então vamos lá. Eu coloquei aqui alguns detalhes da norma da NR26 que vão nos ajudar nesse entendimento, tá? Então vou destacar aqui. Então, tem por objetivo, né, essa NR, questão da sinalização de segurança, tem por objetivo fixar as cores que devem ser usadas nos locais de trabalho para a prevenção de acidentes, etc. Tá? É importante aqui considerar que deverão ser anotadas as cores para a segurança a fim de indicar e advertir acerca daquilo que existe, certo? Importante, embora óbvio, importante a norma trazer que a adoção de sinalização de segurança não dispensa de que haja outras formas de prevenção de acidentes. Então, a sinalização em si, ela não prevê o acidente, ela até contribui no sentido que sinaliza e adverte, mas ela não é suficiente para que o acidente deixe de ocorrer. Tá? Então, nós temos aqui algumas cores básicas que nós utilizamos na sinalização de segurança. Então temos o vermelho, amarelo, branco, preto, azul, verde, laranja, púrpura e lilás, são aqui derivados da cor roxa, eu explico um pouco melhor para frente, cinza, alumínio também que tem semelhanças e o marrom. Tá? Então vamos iniciar com o que a NBR 6493 traz para cores de tubulações. Tá? Então vamos lá. Branco, tubulação para vapor. Muito bem. Cinza, o cinza claro para vácuo e um cinza mais escuro para eletrodutos, então canalizações por onde passam circuitos elétricos. O amarelo para gases não liquefeitos, ou seja, gases que não estão na forma líquida para uma condição de sob pressão, então gases ainda, material ainda na forma gasosa, né? O laranja, produtos químicos não gasosos, então é o contrário, então na forma liquefeito, por exemplo, ou um pouco mais pastoso. Vermelho, água e qualquer outro tipo de substância utilizada no combate ao incêndio. Vocês vão ver que o vermelho é praticamente quase 100% utilizado em questões de combate ao incêndio, com alguma exceção para a parada de emergência que eu vou mostrar mais para frente, tá? Mas essencialmente os instrumentos para combate ao incêndio estão em vermelho. Púrpura, que aqui da cor roxa é um pouco mais ligada ao vermelho, enfim, traz a tubulação de álcali. Cuidado, não é ácido, é álcali. Né? É um outro tipo de substância que também pode ter propriedade corrosiva. Então, soda cáustica, por exemplo, tubulação de soda cáustica vai ter essa cor púrpura. Né? Muito cuidado. Então, não só o álcool, mas também em refinarias de petróleo podem usar essa cor para identificação de lubrificantes. Então existe também essa pequena diferença, essa particularidade. Muito bem. O azul para ar comprimido, o preto para inflamáveis e combustíveis de mais alta viscosidade, né, mais grosso, digamos assim. Então um óleo combustível, óleo lubrificante, asfalto, alcatrão, piche, então alguns caminhões na construção, na pavimentação de estradas, tem essa cor preta em tanques que têm esses produtos químicos. E o marrom para materiais fragmentados, minérios ou petróleo bruto. Bom, isso são as cores básicas para tubulações.
Cores para segurança e não tubulações, superfícies mais amplas, vamos dizer assim, né? Então, o branco é utilizado para identificar os passadiços, né, os corredores por onde a gente passa, ou faixas de pedestre quando a circulação de pessoas vai atravessar algum fluxo de maquinário, por exemplo, né? Então, faixa de pedestre é utilizada na cor branca sobre a área sobre o chão, né? Para determinar a área por onde é seguro as pessoas passarem. O amarelo com preto é a combinação que mais traz contraste, uma das combinações que trazem forte contraste para o olhar humano, então é uma combinação muito interessante que indica um cuidado iminente, tá? Então, fitas de isolação, cuidados com piso molhado, por exemplo, utilizam placas ou sinalizações baseadas em amarelo com preto. Laranja para partes móveis e perigosas de máquinas rotativas, né? Então, partes ali que podem trazer mutilações, tem essa identificação laranja. Prensas hidráulicas também tem partes móveis com essas cores, né? E também fundos de caixas distribuidoras, caixas que têm circuitos elétricos. Também tem esse fundo laranja. Vermelho para distinguir e indicar os equipamentos e aparelhos que vão utilizar proteção contra incêndio. Vocês vão ver que caixas de hidrantes, o chão, a área do chão, logo embaixo onde tem pendurados extintores de incêndio também tem essa coloração vermelha. De novo aqui a púrpura, né, indica perigos provenientes de radiações, então salas onde dentro há algum dispositivo controlado, evidentemente com radiação, tem na entrada um elemento triplo, né, com essa cor púrpura. Azul, indicado para uma ação obrigatória que tem que ser feita ali dentro daquele ambiente, então aqui é obrigado a usar protetor auricular, então aqui é o uso obrigatório de máscara ou de capacete. Então, alguma ação obrigatória, algum uso de EPI, por exemplo, tem como a cor básica desse aviso a cor azul. O verde indica segurança, caminho para a área segura. Então, a CIPA, que também é um tema para uma outra aula futura nossa, a CIPA, que é uma Comissão Interna de Prevenção de Acidente, tem como cor base o verde. Em situações de incêndio, a área de fuga, a área para onde se há segurança, é uma área, um corredor, é uma passarela, é um caminho que tem as indicações de saída em verde, né? Em aviões, né, sempre tem aquele aviso, em caso de incêndio, luzes verdes, né, indicarão o caminho para a área segura. Então, verde indica a segurança, caixas que têm os EPIs, elementos, chuveiros de emergência, tem a cor verde, então como um dispositivo seguro para a pessoa ir naquela direção e sair do risco. Preto, por sua vez, é a cor aqui empregada para identificar coletores de resíduos, né? Inseto de origem de serviço de saúde, que aí tem uma coloração diferente por ser um lixo infectante. Tá? Agora, em particular, em NR26, vamos detalhar um pouquinho cor por cor. Né? Vermelho, então, é para combate a incêndio, preponderantemente combate a incêndio. Tá? Então, caixa, o alarme de incêndio, hidrantes, bombas de incêndio, sistema de alarme, sirenes, caixas, assim por diante, os extintores, assim por diante, tem a coloração vermelha como identificação. Tá? A rede de água para incêndio, também a rede de água que alimenta os sprinklers, né, são em vermelho. Excepcionalmente, o vermelho também pode ser utilizado com o sentido de uma advertência de perigo, tá? Então, para uma barricada, numa rodovia, às vezes, em condição noturna, existem cones com algumas luzes que podem estar em vermelho ou até em laranja, mas tem uma cor avermelhada. E também, muito importante, botões de interruptores de parada de emergência. A gente vê isso em máquinas e equipamentos. Esse botão que, se você apertar ali, é a parada de emergência, também está em cor vermelha. O amarelo, como eu citei antes, então você tem a tubulação de gases não liquefeitos, então gases na forma gasosa, né? Desculpa a redundância, e avisos de perigo, como essas placas ou a fita em amarelo misturada com o preto, tá? Eu não vou destrinchar tudo que a norma traz aqui, mas aqui vai servir de guia para vocês. Vocês podem dar uma pausa e olhar um pouco mais aqui no vídeo.
De todo modo, o amarelo é utilizado mais em algum cuidado iminente. Tá? Piso escorregadio, acontece muito em teto baixo ou um degrau que não é tão visível, né? Alguma viga que não ficou numa posição muito boa, então coloque-se um adesivo com essas cores amarelo e preto, né? Assim por diante. O branco, então, delimita uma área de circulação segura para as pessoas, corredores ou travessas, né? Então, utilizado o branco. Também onde há localização de bebedouros, porque indica que o ser humano vai até lá, então a pessoa vai até lá, então, de todo modo, é o caminho por onde se percorre. Né? Zonas de segurança. Preto, ele traz para indicar as canalizações de inflamáveis e combustíveis de alta viscosidade, semelhante ao que a NBR ali atrás sugeriu. Né? Então, asfalto, óleo combustível, alcatrão, piso. Né? O azul indica cuidado, uma ação obrigatória ali embaixo, né? Eu tenho uma figurinha que mostra, sinaliza no total que a cor básica é o azul com branco, enfim, para indicar que ali é obrigatório o uso da máscara nesse exemplo, mas também pode ser tubulação de ar comprimido, tá? Então o verde indica a segurança, então caixas DPIs têm a cor verde, a CIPA é baseada no verde. Embora o uso de segurança, aqui é o uso obrigatório de EPIs, vocês vão encontrar também, embora avisos de obrigatoriedade tenha cor azul como base, mas alguma coisa associada à CIPA também vocês vão encontrar que tenha cor verde, tá? Chuveiros de emergência ou jatos de água para óleos de emergência, no caso de ter algum produto químico que atingiu os olhos, né, de um colaborador, também vão estar na cor verde, tá? Então, canalizações de água, chuveiros, né, fonte para lavação de óleos, caminhos onde você sai da situação de emergência e vai para a situação segura, no caso do incêndio, tem a coloração verde. Laranja, canalizações contendo ácidos, cuidado, não confundir com a canalização de álcool, que é baseada no púrpura, tá? Em ambos os casos, a gente ter elementos corrosivos, então, então a gente tem que tomar cuidado que não é só no laranja, mas aqui em particular o laranja indica ácido. E também as partes móveis de máquinas. Aqui embaixo a gente tem alguns exemplos de máquinas na indústria de metal mecânica. Então as partes móveis estão aqui, as partes onde estão sujeitas a um movimento, tem a parte laranja. Aqui na prensa a base está em laranja, mas a parte móvel que atinge a base também está em laranja, né? E aqui mais embaixo à direita, fundos de quadro de distribuição, quadros de comandos elétricos também tem a cor em laranja. O púrpura, e o púrpura é diferente do lilás, ambos são aí da família do roxo, mas o púrpura puxa um pouco mais para o vermelho, o lilás puxa um pouco mais para o azul. Então essa é a diferença quando vocês estiverem observando as cores de sinalização de segurança, tá? A púrpura é utilizado basicamente em transmitir o cuidado, sinalizar que há ali radiações eletromagnéticas dentro daquele ambiente. Então esse símbolo aqui à direita é muito comum, por exemplo, em hospitais ou em laboratórios que têm uso desse tipo de elemento para exames, para diagnósticos. Então você vai encontrar esse elemento aqui. Ou usinas nucleares, evidentemente, ou em outras situações do gênero. Então, o lilás, que tem um pouco mais de azul, tá? Vai ser utilizado para canalizações, segundo a NR26, para canalizações de álcalis. Tá? Então, álcool cáustico, né, vai ter esse tipo de cor, a cor lilás na tubulação. O cinza, e aqui tem o cinza claro e o cinza escuro. Tá? O cinza claro para vácuo, tubulações de vácuo. E o cinza escuro, mais próximo do preto, para eletrodutos. Então, são canalizações por onde passam circuitos elétricos. Tá? Pode ser que o enrugado, mais flexível, tubulações típicas que ou vai para ficar subterrâneo ou em paredes de alvenaria, por exemplo, ou pode ser o eletroduto rígido para sobreposto em alguma parede já pronta. Tá? E a cor alumínio, que aí já não é bem o cinza, mas já tem aquela cor mais característica de algo brilhante, de alumínio, né?
é para gases liquefeitos, então pode ser GLP, gases liquefeitos de petróleo, ou inflamáveis e combustíveis de baixa viscosidade. Então, óleo diesel, gasolina, querosene, combustível de avião, assim por diante, tem essa tubulação da cor de alumínio. Os caminhões tanques também têm essa cor básica. Não quer dizer que o tanque tem que ser inteiro dessa cor, mas a cor base vai ser a cor de alumínio. Tá? E o marrom a gente pode utilizar a critério do local da empresa para identificar os outros fluidos que não são previstos nessas cores anteriores que nós vimos. Tá? Ainda, tem aqui 3 pontos importantes que eu vou mostrar, 2 aqui e o terceiro no próximo slide. Então aqui 26.2, o corpo das máquinas deverá ser pintado em branco, preto ou verde. No exemplo anterior que eu mostrei a parte laranja de móveis, as máquinas eram em verde. Tá? Então, pintado em branco, preto ou verde é a sinalização básica das máquinas. Então, em canalizações industriais, é importante que a gente deve ter a aplicação de cores em toda a sua extensão. Então, a tubulação tem início e fim, e ela inteira tem que ter aquela mesma cor. Né? Obrigatoriamente, a canalização de água potável tem que ter uma cor diferenciada de todas as demais que são utilizadas naquele local, naquele setor, naquela indústria inteira. Quando houver necessidade de uma identificação mais detalhada, por algum motivo qualquer, a gente deve buscar manter o uso daquela cor base, mas diferenciar o detalhamento com o uso de faixas com cores diferentes. Então veja, não mudar a cor básica, manter a cor básica, mas destacar com alguma faixa em cor diferente, para diferenciar de uma outra tubulação que tem cor parecida. Tá? Então eu tenho um ar comprimido A, ar comprimido diferente B, por exemplo, então a gente vai diferenciar não trocando o azul, mantendo o azul, mas inserindo alguma característica. Rotulagem preventiva. A rotulagem, os rótulos, isso aqui daria um outro tema para um outro vídeo. Tá? Mas basicamente o que eu destaco aqui para vocês, o que o rótulo deve ter, para evitar confusão de quem vai ler o rótulo, né? Então tem que ter um pouco menos de informações, mas o suficiente, claro. Então as informações têm que ser precisas e de fácil compreensão. Tem que ter linguagem mais simples, prática, mais fácil de ser entendida. Tá? Quando, porventura, for uma substância que tem mistura, ou seja, 2 ou mais substâncias, né, que vão resultar numa substância de mistura, o rótulo tem que destacar as propriedades perigosas do produto resultante. Tá? Então, se o produto resultante cria uma propriedade diferente que não havia nas substâncias originais ou isoladas, isso tem que estar destacado no rótulo. Tá? Ainda, aqui no final tem alguns elementos importantes, então no rótulo deverão constar esses tópicos aqui, minimamente, né? O técnico, o nome do técnico responsável, palavra de advertência designando o grau do risco, as indicações de uso, medidas preventivas, primeiros socorros, as informações para médicos em caso de acidente. Então, informações poucas, mas precisas para que isso na mão dos médicos consigam otimizar o socorro em caso de acidente. E ainda instruções especiais em caso de fogo ou em caso de vazamento, em caso de acidente, que isso possa contaminar o solo, contaminar a água, por exemplo. E o terceiro ponto que eu trago aqui é a questão também do transporte rodoviário, que vai ser um tema do vídeo seguinte, aqui nesse nosso curso de Introdução à Segurança do Trabalho, com foco também em segurança e eletricidade, né, que do transporte rodoviário por via pública, né, então não é em área privada. Então esses produtos têm que ter uma sinalização, que são placas específicas para transporte de cargas perigosas, baseadas numa resolução da ANTT. Mas isso é um tema para uma aula seguinte, é um tema especial para um outro vídeo que teremos a seguir. Tá? Ademais, o que temos é isto. Eu agradeço a todos e todas que assistiram esse vídeo aqui comigo. Quem tiver alguma dúvida com relação a esse tema, pode entrar em contato pelo nosso sistema acadêmico, SIGA-A, ou se você não tiver em alguma disciplina minha,
desse assunto de introdução à segurança do trabalho, mas quer tirar alguma dúvida igualmente, por favor, entre em contato pelo meu e-mail que está aqui, que eu terei grande satisfação de ajudar e tentar sanar a sua dúvida. A todos, muito obrigado e até a próxima aula.